Bom dia, boa tarde, boa noite, então, pessoal. Vamos dar aqui, então, prosseguimento a mais uma aula de biologia. Hoje tá um frio, né, gente? Então, vamos começar a aula para ver se esquenta. Hoje, então, vamos para a aula 7, que é composição química das células. Calma, você está na aula de biologia mesmo, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. A gente vai falar muito aqui de compostos que também vocês vão ver em química várias vezes, glicose, frutose, galactose, que a gente também já viu aí, né, nas aulas de fotossíntese e respiração. Mas é isso, vamos dar continuidade então. Então, começando. Os seres vivos, eles apresentam uma grande semelhança aí na sua composição química. Todos eles são formados por células, que compartilham processos metabólicos semelhantes, associados à origem semelhante de todos os organismos. As reações químicas celulares, né, que acontecem aí dentro das células, elas vão utilizar as mesmas substâncias químicas, que podem ser classificadas em substâncias inorgânicas e orgânicas. Vocês vão ver aí no primeiro slide que a maior substância aí que está presente, né, nas células dos nossos organismos, né, dos organismos das células animais e vegetais é a água, tá bom? Com cerca aí de 75 a 85%. Então, falando aí de substâncias inorgânicas, a gente tem a água, os elementos minerais, que são moléculas simples e indispensáveis para a manutenção da vida. Já falando das substâncias orgânicas, que são aquelas que contêm carbono na sua estrutura, nós temos aí os carboidratos, que são os açúcares, né, comumente chamados de açúcares, os lipídios, que são conhecidos como gorduras, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Suas moléculas possuem cadeias carbônicas em sua composição, né, como a gente já falou do carbono, em relação às substâncias inorgânicas, né, que não tem. As orgânicas, têm maior tamanho e complexidade estrutural, participando de grande número de reações do metabolismo celular. Ou seja, essas são as reações que são essenciais para que a vida possa seguir, né, o metabolismo. Agora, falando da água, vocês vão ver aí no segundo slide que existem, né, essas polaridades positivas, né, tem uma polaridade positiva e negativa da água, né? Então, a principal característica física da Terra que possibilita a existência da vida é a presença de água na forma líquida. Sem isso, não seria possível a vida aqui. Onde existe água, existe vida. A água é a substância mais abundante dentro e fora dos seres vivos. A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio, como vocês vão ver, e um átomo de oxigênio. Por isso a gente escreve então H2O. Esse 2, né, sobrescrito aí pequenininho, né, embaixo do H, significa o número de átomos de hidrogênio. E do lado do O, como não tem nada, a gente considera como 1. Sempre quando não tem nada, tanto no número sobrescrito quanto na frente da molécula, a gente considera que é 1, ok? Então, a disposição espacial entre esses átomos não é linear. Eles formam um ângulo aí de aproximadamente 104 graus, né, 0,5. E essa disposição vai estabelecer uma zona positiva de um lado, do lado do hidrogênio, e negativa do lado do oxigênio, que caracteriza as moléculas polares. Então, moléculas que não têm essa polaridade são chamadas de apolares, né? A exemplo dos lipídios, das gorduras, dos óleos e das ceras. Então, agora falando um pouco das pontes de hidrogênio e da coesão entre as moléculas de água. Então, a polaridade das moléculas de água, né, umas entre as outras, que a gente pode até chamar aí de, eu falo que é o Mickey invertido, mas vocês vão ver que elas ficam em várias posições, né? Mas a polaridade das moléculas de água ela vai criar uma tendência de união, né, entre oxigênio e hidrogênio aí, né, moléculas, átomos menores e maiores, e essa ligação entre as moléculas de água é chamada de pontos de hidrogênio. Essas são ligações fracas, mas que vão se desfazendo, né, facilmente, e enquanto outras vão se fazendo, vão se formando, de modo que as moléculas ficam fortemente unidas, mantendo a água fluida e estável em condições normais de temperatura e de pressão.
Essa forte atração entre as moléculas de água é denominada coesão. A coesão entre as moléculas de água no estado líquido é responsável por sua alta tensão superficial, outra característica muito importante aí da água. Além da formação de pontos de hidrogênio e da coesão, é a alta tensão superficial. Então, falando dela, devido a essa alta tensão superficial, alguns animais, como a aranha, conseguem aí pousar sobre ela sem afundar. E nesses casos a gente vai ver aí que a superfície chega a ficar até um pouco alterada nessa região onde as pernas da aranha tocam. É como se, né, vai acabar havendo uma certa mobilidade aí, né, elasticidade entre essas ligações, entre essas pontes de hidrogênio, nessa tensão superficial, né, justamente devido também às pontes de hidrogênio e à coesão da água. Também temos o exemplo aí desse pequeno lagarto nativo aí das florestas tropical da América Central e do Sul, né? Que consegue escapar de predadores, correndo por cima de certos trechos aí, de curtos trechos de rios e lagos. Seus pés têm membranas que distribuem o peso por uma área maior, à medida que ele corre, o que é suficiente para evitar que a tensão superficial seja quebrada. Falando um pouco aí agora da adesão e da água como solvente universal. As moléculas da água tendem a se unir também a outras moléculas polares, já que ela também é uma molécula polar. Então, substâncias polares tendem a se unir com outras substâncias polares, né? Molécula polar com polar e moléculas apolares com apolares. Então, essa atração entre moléculas de água e outras substâncias polares é denominada adesão. A água não adere a moléculas apolares, como as de gordura, óleo ou cera, que são os lipídios. Por isso, a água forma aquelas gotinhas, né, sobre elas e não molha as superfícies enceradas, né? A água tende a se fechar ali, né, para ficar com quem é semelhante, né? E por isso ela forma essas gotinhas, essas gotículas. A água tem grande poder de dissolução, sendo considerada um solvente universal. Essa propriedade está relacionada com a polaridade da molécula e seu grande poder de adesão. Quando moléculas polares entram em contato com a água, esta tem a tendência de envolver as moléculas do soluto, separando essas moléculas. A propriedade solvente da água é importantíssima, pois todos os reagentes químicos contidos dentro das células estão dissolvidos em água. E todas as reações químicas celulares vão acontecer em meio líquido e em meio aquoso. Isso é extremamente importante, gente. Deixa eu molhar as palavras aqui. As substâncias que se dissolvem na água são chamadas hidrofílicas. Hidro vem do latim água e filos do latim amigo ou afinidade. E as que não se dissolvem são chamadas hidrofóbicas. Hidro vem do latim água e phobos vem do latim medo. As substâncias hidrofóbicas são apolares. Aquelas que não têm afinidade pela água, né, são chamadas de apolares. Falando agora um pouco das reações químicas dentro das células. A água participa de muitas reações químicas dentro das células. Essa participação pode ser feita de duas maneiras principais. Pode ocorrer síntese por desidratação, ou seja, perda de água. A síntese de moléculas orgânicas, como polissacarídeos, que a gente vai ver mais para frente, e proteínas, ocorre por reações de desidratação, com perda de água. E também existem as reações de hidrólise, a quebra na presença da água, onde é exigida a água para que ocorra essa reação química. Entra água, ou seja, nessa reação. Então, o hidro, né, vem do latim água e lise, quebra. A digestão, por exemplo, é um processo de quebra de moléculas complexas por hidrólise. Se não tivesse água, não aconteceria, né, o processo de digestão. Falando agora, então, da importância da água, né, das características que a gente viu até aqui. Então, a água é solvente universal, tem alto calor específico. O que significa isso? Essa característica, né, de alto calor específico evita as variações muito rápidas de temperatura.
o que é também essencial aí para que os organismos, né, não sofram aí, né, bruscamente com as variações de temperatura nos ambientes. Tem um alto calor de evaporação, ou seja, facilita o processo de resfriamento do organismo durante a transpiração. Tem elevada tensão superficial, como a gente viu, capacidade de adesão e de coesão. Aqui vocês vão ver alguns dados importantes, mas eu vou ler vou ler dois aqui que eu considero que vira e mexe aparecem nas questões e são exigidos da gente como conhecimentos gerais, assim, né? Coisas que a gente já carrega com a gente, assim, para a vida, né? Então, indivíduos em crescimento aí têm maior concentração de água do que indivíduos adultos. Um recém-nascido humano, por exemplo, apresenta 75% de água, né? Por isso que é tão fofinho, gostosinho, né? De apertar aquela pele macia, né? Parece seda. Enquanto um idoso pode ter menos de 60%. A gente aí da meia idade, por exemplo, vocês já vão vendo que as ruguinhas vão aparecendo, né? Linhas de expressão, porque já não tem mais tanta água assim no organismo de quando a gente era bebê, criança, enfim, né? A nossa tendência aí também é perdendo essa água nas articulações, né, na coluna e tudo, então a gente precisa ficar sempre atento com essas questões. Outro dado importante é que a quantidade de água varia também conforme a atividade metabólica do tecido. Tecidos mais ativos, como muscular e nervoso, apresentam maior teor de água, 75% a 80%, né? Do que tecidos como ósseo ou adiposo, que contém aí mais ou menos 22% e 18%, respectivamente. Aqui eu também tô falando do colágeno, tá, gente? Quando eu tô falando aí da presença de água, mas a pele em si, né, também vai se desgastando, vai perdendo água com o tempo. Tópico 3, então, para a gente falar de sais minerais e íons. Nós vimos que as moléculas mais abundantes nas células são água, proteínas, carboidratos, que são os açúcares, e os lipídios. Para formar essas substâncias são utilizados os elementos. A gente guarda como chão, mas é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que representam aí 98% da composição química celular. Os 2% restantes são compostos de elementos minerais encontrados na forma de íons, que são formados quando sais estão em meio aquoso e podem ter carga elétrica positiva ou negativa. Aí vai ter duas tabelinhas aqui dos sais, né, que são importantes para a gente guardar, né. Eu vou falar de alguns, considero que todos são importantes, tá, gente? Acho que vira e mexe seria bom a gente relembrar, né, rememorar essa tabela, ok? Mas aí então falando um pouco do cálcio. Ele atua na formação e manutenção dos ossos e dentes, participa do processo de coagulação sanguínea e contração muscular e com a transmissão do impulso nervoso. Quais são as fontes de cálcio? Vegetais verdes, leite e seus derivados. Falando um pouco do fósforo, participa na formação e manutenção dos ossos e dentes também, faz parte das moléculas dos ácidos nucleicos, né? O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, e da moeda energética dentro das células, o ATP, que é a adenosina trifosfato, né? Que a gente vai ver aí muito mais para frente, mas que é a nossa moeda energética. Fonte de fósforo, cereais, carne, leite e seus derivados. Falando um pouco do potássio, participa da transmissão do impulso nervoso e também do processo de contração muscular. É encontrado em frutas, carnes, leites e seus derivados. Enxofre está presente nas ligações nas moléculas de proteína e é encontrado nas carnes e nos legumes. Sódio, ele participa aí na condução do impulso nervoso e o equilíbrio hídrico também do corpo. É encontrado aí no sal de cozinha, assim como o cloro, né? O próprio sal de cozinha e a fórmula dele é NaCl, né? Então, tá o sódio, que é o Na, e tá o Cl, que é o cloro. E o cloro também vai participar aí do balanço hídrico do corpo. O ferro, importantíssimo, importantíssimo saber. Compõe tanto a hemoglobina, né, que é responsável pelo pigmento vermelho do sangue, quanto a mioglobina. Também está aí
presente nas proteínas com função de transporte e armazenamento de oxigênio. Uma das formas de anemia, né, está relacionada com a falta de ferro nos organismos, que pode determinar diminuição da taxa de hemoglobina no sangue. Está presente em legumes, carnes, vegetais verdes, fígado e gema de ovo, por exemplo. Magnésio está relacionado com a contração muscular e atividade nervosa. Nos vegetais, ele é indispensável para a formação da clorofila, muito importante. Está presente aí nos vegetais verdes e cereais. Iodo, importante também, usado na produção dos hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo, né, T3 e T4, que são os hormônios, né, T3 e T4. A falta desses pode provocar o hipotireoidismo, que pode levar ao desenvolvimento acentuado aí da glândula tireoide, determinando o bócio ou papo. Lembrando que é importante, então, ter o sal iodado na cozinha, né? Sempre verifiquem, assim, a maioria dos sais comercializados hoje em dia é iodado, mas é sempre bom a gente dar uma olhada aí no rótulo dos alimentos, no rótulo do sal. Justamente para evitar, né, que venha faltar aí esse nutriente, né, esse sal na nossa alimentação, principalmente porque ele é essencial para o desenvolvimento físico, né, e cognitivo e cerebral das crianças, e principalmente as gestantes, elas necessitam ter iodo na alimentação para o correto desenvolvimento do feto, né, principalmente cerebral, ok? Então, fontes, né, do iodo, sal de cozinha iodado, frutos do mar e laticínios. Agora falando do zinco, ele é essencial aí como componente de enzimas antioxidantes, está presente na carne vermelha e nos cereais. Falando do cobalto um pouco, ele é bastante importante, né, porque ele está presente na vitamina B12, que estimula a produção de hemácias, e está presente aí no amendoim, na ervilha, na sardinha e no salmão. E por fim, o flúor, que é importante na proteção dos dentes contra as cáries, participa da formação dos dentes e dos ossos. Então, está presente aí na água com flúor. Agora vamos então para o tópico 4, falando de carboidratos ou os açúcares. Também podem ser chamados de glicídios ou hidratos de carbono. Podem ser divididos em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, mono e vem de 1, são açúcares simples, são os menores carboidratos. São doces, são solúveis em água e são os únicos permeáveis que atravessam então a membrana plasmática das células. A fórmula geral das suas moléculas é CnH2ON. Esse N vai variar então de 3 a 7. Os nomes dados aos monossacarídeos vão dizer a respeito ao número de átomos de carbono que a molécula possui. Então, se a molécula tem 3 átomos de carbono, a gente vai chamar de triose. Se a molécula possui 4 átomos de carbono, a gente vai chamar de tetrose. Se possui 5, pentose. 6, hexose. Se possui 7, heptose. Vocês vão ver aqui no slide depois. Os principais monossacarídeos para os organismos são as pentoses e as hexoses. No caso das pentoses, a gente tem aí a ribose e a desoxirribose, que fazem parte aí, né, dos ácidos nucleicos, do RNA e do DNA, respectivamente, que comandam e coordenam todas as funções do nosso organismo. Falando